esse vírus, ele aprende conosco, né? Ele aprende com os organismos, né? E isso é muito grave, né? Porque isso mostra que ele é extremamente perigoso, né? Nós ainda não temos um estado da arte do coronavírus, né? Ele, a cada dia que passa, ele apresenta um sintoma diferente e já apresenta sequelas diferentes também, né? Ele varia o seu impacto de organismo para organismo, né? Então, nós temos aí uma arma biológica, né? E isso é grave, né? Porque o alvo somos nós, os seres humanos, né? Agora, o incrível é que nós temos uma questão de ordem civilizatória, né? Porque a pandemia acaba mostrando, né, nas atividades, inclusive, de reação humana a essa pandemia, uma série, né, de impactos positivos e negativos, né? Os negativos nós estamos vendo aí, inclusive, com a mortandade, né? Mas nós temos um outro lado também, que é o lado positivo, né? Vamos explicar, né? Primeiro, o vírus nos expôs, e expôs também, principalmente a partir da China, os problemas relacionados à manipulação dos alimentos pelos seres humanos, né? O tal do mercado de Wuhan, né, já mostra as condições de higiene péssimas, né, que levaram à possibilidade, inclusive, deste tipo de transição do vírus dos animais para os seres humanos, devido às condições com que eles eram tratados neste mercado, né? O mercado é conhecido por ser um mercado em que você compra os animais vivos para consumi-los, né? Isso vai de morcego a cobra, a inseto, né? Então, é uma loucura, algo típico da cultura alimentar chinesa, né? Mas que, obviamente, somado-se a isso as condições de higiene do local, né? Permitiu aí uma transição péssima, né? Que acabou se propagando para todo mundo. Uma outra questão exposta é a globalização. Na globalização é um grande fator econômico de transmissão do vírus, né? Se não houvesse essa transição, esse transporte e esse deslocamento humano em larguíssima escala, como que sofremos até agora, obviamente nós teríamos um controle maior, né, com referência à pandemia, né? Isso mostra também que as pessoas estão se deslocando com intensidade e com muita velocidade pelo mundo, né? Algo que a gente precisa também verificar, né? A outra questão é o despreparo de todas as potências mundiais, né, em relação às medidas, né, as contramedidas em relação às pandemias, né? Isso se revela um problema não só na estratégia civil, mas também na estratégia militar, né? Fosse o vírus efetivamente uma arma biológica, né? Como o Trump quis dizer, o vírus chinês era uma arma biológica chinesa, fosse mesmo uma arma biológica militar, nós estaríamos todos mortos, né, no mínimo, porque a verdade é que os Estados Unidos, a maior potência militar, né, não conseguiu impedir um avanço extraordinário da pandemia dentro do seu território, né? Então, isto vai nos levar a adotar medidas de contenção ambientais, e aí é a gestão ambiental que vai determinar, né, como espacialmente nós vamos poder conter, né, a ação virótica, né, não só desta pandemia, como das próximas que virão, porque elas virão, né? Nós também precisamos verificar uma outra questão grave, que é o que a gente chama de assimetria, né? Nós vivemos um período de assimetrias, né? O que são assimetrias? Os conflitos, eles não são mais conflitos estanques, ordinários, né? Claros, né? Não. Eles, na verdade, envolvem uma série de fatores que transformam um pequeno vírus em algo tão grave quanto para tratar as desproporções de forma igualmente desproporcional, né? Então,
nós temos uma questão séria relacionada a esta questão, né? Que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Primeiro, uma outra questão agora do ponto de vista estritamente do vírus. O vírus em si, né, ele não é causador de poluição, né? Do ponto de vista da gestão ambiental, poluição é a degradação causada pela atividade humana, né? Então, nós temos que entender que um vírus, uma bactéria, né, qualquer tipo de atividade microbiana, é atividade da natureza, né? Se ela encontra um terreno fértil para se propagar, ela vai se propagar, né? Mas a degradação e até mesmo esta contaminação se deve às condições ambientais ocasionadas pelo ser humano, né? Então, o vetor global é o ser humano. E o controle ambiental deve se dar em relação ao ser humano, porque ele é o grande responsável, né? Então, o trabalho de gestão ambiental ele se torna mais crítico, né, em relação não só à desproporção, como em relação ao fato de que a própria doença em si pode ser tida como fruto de uma atividade humana, de uma poluição, né? Se a gente for pensar nisso, a gente vê dados importantes, como, por exemplo, o do ex-secretário de Estado norte-americano, grande pensador moderno, né? Já idoso, mas ainda sábio, né? O Henry Kissinger, né? Ele fala que os governos lidam com a crise decorrente da pandemia em escala nacional, mas os efeitos dissolventes da sociedade no vírus não reconhecem as fronteiras, né? Embora o ataque à saúde humana seja esperançosamente temporário, o levante político-econômico que desencadeou pode durar gerações. Nenhum país pode, num esforço puramente nacional, superar o vírus. O atendimento às necessidades do momento deve, em última análise, ser associado a uma visão e um programa colaborativo de ordem global, ou seja, se não pudermos fazer as duas coisas em conjunto, vamos enfrentar o pior de cada uma. O que diz Henry Kissinger com isso, né? Que nós não podemos negar a globalização nesse momento. E, pelo contrário, devemos assumi-la, porque se não houver uma atividade conjunta entre todos os países, nós não resolveremos esse problema. Isso é um fato. Nós estamos vendo aí que o comportamento diferenciado de cada país acaba piorando o controle da pandemia. A negação original estabelecida pelo governo federal no Brasil ocasionou, sim, o aumento da pandemia, né? Assim como nos Estados Unidos, a negação original do governo, né, em relação ao risco da pandemia acabou infligindo danos violentíssimos aos Estados Unidos, né? Então, é necessário que a gente assuma o problema, né? E compreenda que esta assunção significa que nós precisamos compartilhar as atividades de contenção e as atividades ambientais de maneira global, né, para que a gente possa ter uma solução global. Então, por exemplo, reclamar da Organização Mundial da Saúde neste momento é o pior dos mundos, né? Você vai brigar com a única entidade que tem condições tecnológicas, né, e políticas, né, de tratar a pandemia de maneira global, né? Então, nós devemos nos aliar e não combater a organização, né? Esse é um fator, é uma atitude estratégica muito clara, né, que a gente precisa ter. Portanto, a gente precisaria trabalhar sempre nas três dimensões, né? A da ciência e tecnologia médica, né? 2, a economia. E 3, a ordem política e social. Nós estamos sendo afetados nos três polos. O Brasil é um grande laboratório disso, né? Se a gente observar, nós temos uma estrutura de saúde que está nos salvando. Muita gente reclama, mas se nós não tivéssemos o sistema único de saúde funcionando no Brasil, né, como está de fato, nós teríamos uma tragédia inominável em nosso território. Então, podemos dizer que o SUS, agora, neste momento, é o grande agente de gestão ambiental junto à pandemia, né? O Sistema Único de Saúde está funcionando, né?
as atividades com o dinheiro despejado pelo governo federal, né, para poder atender aos estados, né, as atividades estão exercendo um controle, as atividades de atendimento, né, estruturas emergenciais foram montadas e as pessoas têm acesso a essas estruturas, independentemente da condição social delas. É óbvio que nós temos um problema que é mundial, com referência à miséria e à pobreza. Claro que os acessos são mais restritos em relação aos mais pobres, mas eles existem no Brasil. Isso é muito importante. Observe o que acontece nos Estados Unidos, que não tem um sistema único de saúde. O atendimento lá é muito pior, foi muito mais complexo do que no Brasil. O atendimento na Itália foi mais complexo do que no Brasil. Por quê? Porque nós temos um sistema único de saúde que, ainda que precário, funciona. Então, isso é muito importante nós observarmos essa questão quando a gente fala em tecnologia médica. A estrutura de atendimento foi muito importante e é uma estrutura de gestão ambiental. Na economia, óbvio, nós vamos precisar de protocolos. O que eu vi, e aí a minha crítica, todo esse período, Longini, é a falta de protocolo. Se a gente observar, só agora, de umas 6 semanas para cá, é que os governos estaduais estão falando em protocolo, né, de retorno às atividades econômicas ou de condições para que determinadas atividades possam funcionar em meio à pandemia. Isso deveria ter sido tratado desde o primeiro momento em que se tinha notícias da possibilidade, do risco de se ter a pandemia instalada no Brasil. Nós partimos todos para o lockdown, para as medidas de quarentena, isso é correto, né? Mas as equipes encarregadas de estabelecer esses protocolos, elas ficaram no ar. E isso se deveu à atitude de negação do governo federal. Por quê? Porque esses protocolos para a economia deveriam ter sido traçados pelo Ministério da Economia, né? Por uma equipe montada sob o comando do presidente da República para tratar disso. E o que se verificou foi uma guerra política, né, proselitista, em que o presidente se postava a favor de uma abertura da economia dentro da pandemia e os governadores falavam em quarentena, né, quando o presidente não apresentava nenhum protocolo mostrando que a possibilidade dessa abertura. E, por outro lado, nós também não tínhamos esta mesma atividade refletida nos governos estaduais. Então, ambos falharam, né? Governadores, presidente, e digo mais, as prefeituras também, sendo que as prefeituras dependiam, obviamente, de uma atitude central do governo maior. Claro que isso se refletiu na ordem política e social. A crise política que vivemos hoje no Brasil se deve principalmente à noção que todos tivemos de uma hora para outra de que estávamos efetivamente sem um comando unificado dentro do território brasileiro para combater a pandemia. Isso pôs em xeque a liderança de todos os chefes de executivo. Essa é que é a grande verdade, né? Então, esta interrupção súbita de atividades econômicas em escala nacional, em escala mundial, né, ela foi problemática, e o que se revelou logo de cara é que nós não tínhamos um protocolo de junção do impacto ambiental na saúde das pessoas da pandemia com as contramedidas econômicas, né, e políticas, né, de manutenção das atividades humanas, né? Estamos sofrendo isso até agora, né? Então, o que a gente vê nisso daí, né, e aí para a gente dar uma conclusão, é que houve, obviamente, uma queda violenta das atividades econômicas. Mas essas atividades, em que pese todos os efeitos econômicos que nós vamos sofrer, elas também mostram uma outra questão. A primeira delas, a natureza, Longini, é impressionante, né? A reação da natureza com a redução das atividades econômicas foi fantástica, né? Aquela imagem das vias de Veneza límpidas, inclusive com caravelas andando dentro, né? Ou seja,
os animais, né, que raramente eram vistos nessas vias, né, peixes, né, cardumes, né, andando numa área que de um dia para a noite se tornou pura, a água se tornou cristalina, mostra o quão poluente é a nossa atividade. Então, é uma lição para todos nós. Primeiro, de que a natureza é mais forte que os seres humanos. Ela reage rapidamente. Né? Segundo, que nós precisamos efetivamente repensar nossas atividades. Né? Esse é um primeiro grande passo. Né? A outra questão é que nós vamos ter que redesenhar, redefinir nossas atividades econômicas. Isso é muito claro. Né? Primeiro, as reuniões por webinar, como nós estamos tendo agora, elas vieram para ficar. Né? E com isso, nós vamos ter uma redução bárbara do deslocamento das pessoas pelo mundo. Né? Se você tem plenas condições tecnológicas de ser ouvido, de debater por meio de uma tela de computador, qual a necessidade que você vai ter de pagar uma passagem, né? Ficar num avião 15, 20 horas, né? Às vezes 24 horas com uma parada em Dubai para poder chegar do outro lado do mundo e ter esta mesma conversa. Né? Então, é óbvio que isso vai se refletir economicamente de uma série de atividades. Eu prevejo aí grandes esqueletos mundo afora, porque também os escritórios vão ter que se repensar. As atividades hoje dos escritórios, né, elas não necessitam daquela estrutura de suporte monstruosa, porque as pessoas podem prestar esse suporte em casa. Né? E isso vai fazer com que haja uma descentralização do local de trabalho fantástica, com enormes ganhos ambientais, porque os deslocamentos vão reduzir a poluição atmosférica, né? A falta de concentração das pessoas em determinados locais vai reduzir a emissão de poluentes e a geração de resíduos, né? E, obviamente, nós vamos ter uma administração ambiental melhor, porque as pessoas vão começar a administrar o ambiente dentro da própria casa, né? E não fazer aquele tipo de alienação, né, da gestão ambiental, que é você polui aqui e alguém vai limpar e eu não sei quem é. Né? Isso vai desaparecer, como de fato já está desaparecendo hoje. As pessoas estão cuidando melhor, inclusive, de seus próprios imóveis, dos seus próprios locais, né? Porque eles se transformaram também dos seus locais de trabalho. Né? Então, eu acho que essas questões são postas aí para que a gente possa levar a discussão aí dos nossos amigos. Né? Espero ter posto um ponto de vista, né, que possa abrir aí um espaço para esse nosso debate. Né, Longuinho? Muito obrigado. Viu? Excelente, Fernando. Fernando, acho que você colocou de uma forma que muitas pessoas, quando a gente fala de gestão ambiental, pensam logo em meio ambiente árvore, meio ambiente floresta, meio ambiente fauna e flora, né? E você está falando do meio ambiente com aspecto de ciência, tecnologia, economia, né? E consciência ambiental de uma forma de ambiente de convivência, um ambiente de negócios, um ambiente onde a gente realmente vive. Né? Então, sua fala já começa quebrando daí. Né? A gente não está falando de ecologia, a gente está falando de ambiente como um todo, né? Uma coisa mais ampla. Né? Falar em ecologia humana, né? Ecologia humana, né? Esse ecossistema, né, que está sendo reinventado agora, como você bem colocou agora, as pessoas estão, cada uma no lugar, a gente está com uma lista enorme de participantes aqui, vários da Baixada Santista, mas a gente poderia conectar com você direto dos Estados Unidos, sem necessidade de você fazer esse tráfego, né? Esse deslocamento para cá. Agora, Fernando, falando um pouquinho de protocolos, que você colocou muito bem, o sistema parece que o caos está instalado, né, agora na economia. Então, esses protocolos, independente de ter sido uma ação colocada de forma tardia pelos governos estaduais, municipais, etc., já não deveriam ter sido definidos já num plano de contingência municipal histórico, aquele livro de guerra que o cara puxa, vamos, estamos em guerra, o que nós fazemos agora, né? Por que as pessoas esperaram tudo parar, né? O desemprego chegar a 28 milhões de pessoas, com previsão de 40 milhões de pessoas, para agora instalar alguns protocolos? Porque a gente vê alguma flexibilização em São Paulo, mas agora já é tarde para muita gente, né?
Então, como que você acha que esses protocolos eles deveriam ter sido preparados? E também se você acha que isso aí vai ser já um aprendizado para daqui a 20 anos, se a gente tiver uma coisa semelhante, uma pandemia semelhante, a gente já tenha protocolos pré-estabelecidos. O que você acha? Eu acho que nós estamos aprendendo, né? Esse é o grande problema, né? Nós não tínhamos noção. Eu acho que de 100 anos atrás, com a gripe espanhola, nós não tínhamos esta experiência, né, global, né, de pandemia, né? Nós ensaiamos isso com a SAR, né, com a H1N1, né, mas sabíamos que teria uma nova pandemia. Se você pegar os relatórios da CIA, né, anuais, todo ano, né, desde o início do século, a CIA tem falado, olha, nós precisamos prever nos próximos anos o problema da pandemia. Então, o fato da ausência de protocolos não é só brasileira, né? Se a gente observar, faltou protocolo para o mundo todo, né? Inclusive para a China, né? Então, que é a origem da coisa, né? Agora, o que deveria ter sido feito especificamente no caso brasileiro, que aí sim foi muito grave? O embate político entre presidência e governos, né, governos estaduais, fez com que não houvesse o devido diálogo, e isso deveria ter sido capitaneado pelo nosso presidente, para montar uma sala de situação que fosse dividida entre tratamento direto à pandemia e os protocolos para a convivência das atividades econômicas com a pandemia, né? Isso, a gente falou sobre isso assim, em várias entrevistas, desde janeiro, Longini. Não fomos os únicos, foram várias pessoas que falaram, olha, precisa tomar esse cuidado. Mas, infelizmente, nós temos administrações que são surdas, né? Elas não ouvem, né? E, infelizmente, nós temos um grave problema no Brasil, que é a formação de conselhos de aconselhados, né? Você não forma um conselho, né? Ou você não pega o aconselhamento de quem pode aconselhar, você pega o aconselhamento de quem vai falar exatamente aquilo que você quer ouvir, né? É o que a gente chama do fenômeno da pirâmide da arrogância, né? Que contamina setor público e setor privado no Brasil, né? Você sempre busca se assessorar daquele que vai dizer exatamente aquilo que você quer ouvir, né? E assim, você, obviamente, num momento de crise como esse, você não tem alguém que possa ter uma visão diferente e que possa ter prestado esse tipo de apoio, né? São Paulo fez uma diferença danada, portanto, nisso, né? Você vê porque o governador João Dória, de qualquer maneira, ele é um administrador, né? Privado, né? E ele se cercou do que havia de melhor. Ele pegou gente que, inclusive, politicamente era vinculado mais ao Alckmin do que a ele, como é o caso do Davi Wip, né? Botou uma equipe médica de primeira linha, que é a melhor do Brasil, né? E isso, obviamente, fez toda a diferença no combate à pandemia no estado de São Paulo. Mas, mais uma vez, do ponto de vista da assessoria econômica, faltaram os protocolos. São Paulo poderia ter saído na frente, ficou na espera de uma medida econômica nacional, né? A crise política com o presidente piorou, o Supremo Tribunal Federal entrou de maneira desastrada, proibindo o governo federal de adotar as medidas unificadas para todo o Brasil, com medo de que, dentre essas medidas, se fosse estabelecer a abertura da economia sem o respeito às quarentenas, e aí nós tivemos aí esse conflito que está nos atormentando até agora, inclusive nas redes sociais, né? Que a poluição nas redes sociais também é algo que a gente precisa levar em conta, né, Longini? É problemático. E está difícil a gente conseguir descobrir de onde vem a informação, né? Então, por exemplo, correta, né, Fernando? Então, por exemplo, a OMS, você colocou de uma forma bastante clara o seu ponto de vista sobre a OMS. A questão se dependesse da OMS, o Brasil teria ficado, e outros países teriam ficado muito mais tempo em lockdown. E como é que fica a sobrevivência disso? Outra coisa, houve um alerta antes do Carnaval. Então, no final do ano passado, a gente já tinha uma informação muito séria de que isso poderia sim se tornar uma pandemia. E parece que os interesses econômicos do carnaval, turismo, etc., ficou um silêncio assim ensurdecedor no Brasil, né? Por que não foi proibido isso? Por que não foi recomendada a suspensão de uma atividade pública tão grande?
Então, acho que assim, a gente não sabe exatamente quem que a gente escuta nesse momento. O que você acha que deve acontecer nesse caso de perda de credibilidade, nesse tipo de circunstância pela OMS? Primeiro a gente tem que pensar duas coisas. A OMS, ela ficou no meio termo entre tomar uma atitude utilitarista e uma atitude universalista, né? Então, primeiro nós temos que ver um conceito filosófico, né? O conceito filosófico da gestão humana é complicado, né? Veja só, numa guerra, você sempre toma atitudes utilitaristas, né? Você admite a perda de vidas, né, para atingir um determinado fim estratégico, né? Olha, eu vou fazer um desembarque numa praia. Você sabe que a primeira e a segunda leva vão morrer, né? E você manda os caras assim mesmo, porque você precisa ter uma massa de gente ali que consiga superar a resistência, né, da defesa posta naquela praia, naquele ponto de defesa. Então, a visão utilitarista, olha, eu vou perder gente, mas eu vou invadir, né? A universalista ninguém fica para trás, ninguém vai ficar abandonado, cada vida é uma vida, né? E eu acho que esse dilema atacou violentamente a OMS. Em tempo de paz, todos nós somos universalistas, né? Cada vida deve ser cuidada, né? Mas o universalismo também tem dois lados. Qual foi o lado que atingiu aí? E as atividades econômicas? E os empregos? E as pessoas? Como é que fica, né? Como é que ficam os países, né, se eles não tiverem as suas fontes de renda? Um momento importante como o carnaval, você precisa ter as pessoas se divertindo, mas elas vão consumir e isso vai trazer divisas para o país, né? Foi um momento em que o utilitarismo econômico se impôs, né, em nome de um universalismo social, né, contra o utilitarismo da saúde, né, ou seja, vamos preservar as pessoas mesmo que elas fiquem falidas, é um outro utilitarismo, em nome de um universalismo que era o da saúde. Você percebe? Ou seja, são 4 estágios, né, em guerra. E, obviamente, quando a pandemia evoluiu, e graças a Deus, se a gente observar, ela evoluiu depois do carnaval e de maneira em que você não tem ainda noção, não tem como dizer que o carnaval provocou a pandemia no Brasil, porque ela se deu semanas depois, né? Então, o que aconteceu? Com esta evolução, se percebeu que deveriam se adotar as medidas do passado, né? A gente sempre acaba pecando pelo passado. E, obviamente, a OMS ela vai pagar um preço político, já está pagando um preço político pelas atitudes utilitaristas que ela tomou no passado. Mas nós, agora, também não podemos nos deixar levar pelo utilitarismo puro, né? Nós temos que estabelecer protocolos. E isso vai nos levar, obviamente, a ter que sopesar. Olha, vamos permitir um risco de contaminação maior? Já estamos fazendo isso neste momento, né? Agora, vai depender agora sempre da temperatura. Aumentou o número de leitos ocupados com a pandemia, estabelece de novo medidas de restrição. Reduziu, vamos ampliar, diminuir a restrição e a atividade econômica. Nós vamos ficar com esse termômetro aí, eu acho que até o final do ano, hein, Maurício? Eu acho que passa, viu? Se a gente está falando aí, igual esse acordo que foi feito com o governo do Reino Unido, 100 milhões de vacinas até o final do ano, nós estamos falando de 50% da população. Natal, esquece, né, Fernando? Não tem como você trabalhar de uma normalidade com metade da população imunizada, na melhor das hipóteses. Tem uma outra questão importante também, Maurício. E aí, uma coisa boa que você, que foi o anfangatê nessa área financeira, né, na área de gestão, eu nunca me esqueço, né, você sozinho já movimentou quase 800 milhões numa área de gestão de crédito ambiental, onde pessoas não conseguiram tirar milhares, né? Então, é isso aí. Então, vamos pensar uma coisa. Os bancos estão nos devendo, e muito, né? Porque, veja só o que está acontecendo, 86% das pessoas que foram buscar crédito nos bancos, facilitados esses créditos, até com dinheiro público, não conseguiram, porque os bancos adotaram protocolos como se não tivesse a pandemia, né? Estabeleceram lá riscos, análise de risco de crédito, né? Que praticamente impediram as pessoas de se salvarem da falência, né? E isso é grave, porque os bancos estão montados em dinheiro, mesmo porque o governo federal também está despejando, os governos nacionais
estão despejando muito dinheiro no sistema financeiro para dar suporte à pandemia, né? Suporte à atividade econômica na pandemia. Então, os bancos no Brasil precisam levar um corretivo violento. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o Brasil tem um problema. Nós temos no governo federal, no gabinete da presidência da República, os nossos ministros militares extremamente competentes e preocupados com a gestão. E eles bolaram o plano Marshall brasileiro. E o Brasil, o mundo todo vai ter que ter um segundo plano Marshall. Muito dinheiro público aplicado para recuperar a economia. Fizeram o plano Marshall. Porém, o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele é da escola de Chicago, né? Você fala em plano Marshall, ele lembra de John Maynard Keynes, tem urticária, fica doente, né? Porque, na verdade, tudo que um economista da linha de Chicago, liberal, não quer é que o Estado volte a despejar dinheiro na economia, né? Então, este embate interno dentro do governo, ministros militares à presidência versus ministro da Economia, está impedindo que a gente implemente no Brasil um enorme plano Marshall aí, com despejo de muito dinheiro, principalmente para as pequenas atividades econômicas, que são responsáveis por mais de 70% dos empregos no país, né? Formais e informais. Tem uma coisa importante aí com relação a essa gestão de riscos aí também, viu, Fernando? Porque quando a gente está falando de auxílio emergencial para a população, esses R$600 aí, que até não sei quantos milhares aí de casos de fraude aí que a gente viu, uma coisa importante em relação aos bancos e às empresas, o que a gente tem sentido no termômetro é que muitas empresas já não têm mais um plano de ação, plano de negócios. Sem defender, obviamente, bancos, mas também fazendo aqui um advogado do diabo, a gente escutou já de muita gente que estava pretendendo pegar esse crédito para fechar a empresa. Então, como é que funciona? As grandes fizeram isso. Os grandes fizeram isso. Lamentável. As grandes empresas fizeram exatamente isso. Pegaram dinheiro para demitir. E muita microempresa. Então, o cara pega o dinheiro do governo e não entende aquilo como um capital de giro que ele vai ter que devolver. Ele entende aquilo como vai ser a última ação da minha empresa. Eu vou pegar esse recurso, 30% do faturamento do último ano fiscal, e vou fechar as portas em seguida. Quebra a empresa, mas não quebra o eu, né? Então, do ponto de vista do risco, né, de negócio, de crédito, é muito delicado, é muito sensível. Agora, como é que você generaliza? Você não pode falar que os empresários têm uma má postura, que os empresários têm uma má intenção e vão fazer isso. Mas a gente escutou muita gente no mercado esperando a liberação. Mas isso era fácil de resolver, hein? Isso era fácil de resolver. Eu vou te falar como. Primeiro, parar com corte e cola nos contratos bancários. Você sabe melhor do que ninguém. Um corte e cola absoluto e insano, né? Então, estabelecer contratos para o período de pandemia, contratos que obrigam o indivíduo a fazer o bom uso do dinheiro aplicando para finalidade social, manutenção da sua atividade, manutenção de empregos. Isso tinha que estar posto contratualmente. Segundo, você não empresta mais sem ter a figura, que eu acho que falta muito no Brasil, né, que é a figura do tutor. Tem que ter um tutorial para o uso do dinheiro que está sendo emprestado. Então, o banco empresta, mas ele também coloca lá um tutor, né? Você entendeu? Um órgão que vai auxiliar o indivíduo a bem aplicar esse dinheiro, né, que foi emprestado para recuperar a sua atividade econômica, né? Seria uma grande saída. Primeiro, porque os bancos poderiam criar boas assessorias ou contratar várias assessorias, vários gestores, para auxiliar os seus clientes, né? Os que obtiveram, né, os tomadores do crédito, né, para que eles pudessem aplicar direitinho, seja no grande, seja no pequeno, né? Falou, olha, eu estou te dando aqui milhões, mas vai um tutor junto porque eu quero ver isso ser bem aplicado, né? O cara, no contrato, na hora de tomar o dinheiro, é que você consegue inserir nos contratos essas questões, né? É na hora que você vai dar a grana, você fala, olha, eu dou, mas vem isso aqui junto, tá? E o cara está preocupado, ele vai solicitar, vai tomar o crédito, mas ele também vai acabar recebendo de brinde
uma gestão, né, administrativa suplementar, né? Eu acho que isso é o que faltou muito em todo este programa relacionado ao auxílio financeiro, inclusive para os estados. O governo federal deu dinheiro lá para o controle da pandemia, veja o horror que foi, porque o povo estava de ressaca da corrupção, né? Estava muito tempo sem pegar o dinheiro, né? Estava com crise de, como é que a gente tinha? Crise de abstinência, né? E aí fez a esbórnia, né? Óbvio, agora por que aconteceu isso? Porque o governo deu dinheiro sem também colocar uma gestão, né? E a gestão que existe é muito grande já, do ponto de vista da controladoria. Tanto é que esses escândalos estão sendo todos apurados e as pessoas estão sendo presas, né? Mas o gestor não foi junto, né? Precisava ter um órgão auxiliar, uma assessoria de gestão colada a cada empréstimo desses. É um mecanismo que eu acho que a gente precisa instalar. Eu acho que o sistema também precisa ser reinventado na questão de auditoria e verificação de atividades. Então, por exemplo, exatamente. Hoje, como é que um banco faz, né? Você sabe que eu fiquei muitos anos dentro de banco, por amostragem. Então, você pega uma carteira de 1.000 clientes, você vai visitar 5. Como é que a gente, num país do tamanho do Brasil, faz a verificação para ver se aquele crédito está sendo bem utilizado? Então, isso falando em escalas gigantescas, né? O Edson Carpentieri de Santos está falando aqui, uma moratória de dívidas com bancos por 1 ano seria uma solução bastante viável para impedir a quebradeira das empresas. O que você acha? O problema todo é o descontrole que você vai ter no sistema de créditos, né, depois, né? Isso é grave. Por exemplo, a mesma coisa no que tange aos registros, né? Teve aí projetos de lei no período crítico da pandemia no Brasil, em que fala, olha, Serasa, tal, nós vamos parar, não podem mais registrar. Não, se acontecer um troço desses, você perde completamente o medidor de temperatura, né? Você fica sem saber se o indivíduo está doente, se não está, né? Ou seja, esses instrumentos de controle, eles precisam existir. A moratória, o que eu acho que, em vez da moratória, deveria se ter um crédito facilitado e, talvez, em grande parte, posto como fundo perdido. O banco estabelecer, olha, parte desse valor aqui eu vou perder, mas eu vou jogar, agora eu vou jogar, mas colocar um gestor, alguém que possa pegar 4 ou 5 empresas que tomaram crédito e elas vão ser, de certa maneira, monitoradas pelo banco por via desse gestor. É isso que devia ser feito, né? E, obviamente, parte desse dinheiro os bancos recuperariam, porque o Resseguro e o governo federal entraria com esse dinheiro para os bancos diretamente, né? Seria uma forma mais inteligente, eu acho, do que a gente simplesmente jogar isso, viu, Edson? Isso que eu acho, entendeu? Uma moratória, pura e simplesmente, eu acho que nós iríamos simplesmente desequilibrar a economia e depois dificilmente pôr ela no lugar. Bom, e Fernando, o tempo voa, né? Quando a gente começa a falar sobre isso aí, nós temos mais 4 minutos. Opa, que beleza, foi rápido. Apenas, muito rápido. E eu vou emendar com outra consideração aqui do Edson, uma pergunta agora, que fala o seguinte, falando ainda sobre a responsabilidade, né, dessa pandemia. Se comprovado que o Covid-19 é o resultado de um problema sanitário na China, como você bem colocou essa questão de alimentação, né, de higiene e tal, a China não teria que responder pelas vidas e empregos perdidos no mundo ou ficará impune? Olha, isso é uma questão política, né, política internacional, né? O que eu vejo aí é um problema. Eu tratei disso até num artigo específico sobre a questão da China, viu? Porque tem um problema ali, né? Você não sabe efetivamente se isso veio da China ou dos Estados Unidos, começa por aí, né? Por quê? Porque ambos os laboratórios, o de Wuhan e o de Carolina do Norte, estavam tratando do mesmo vírus. Ambos os laboratórios. E, aliás, eles estavam coligados, né? E ainda havia uma perna desta coligação na Europa, né? Hoje nós já sabemos, por exemplo, que o Covid-19 já estava nos esgotos na Itália, né, em novembro do ano passado, né? Então, parece que o vírus ficou, de certa maneira, incubado em algum lugar, né,
E quando resolveu explodir, explodiu da maneira como a gente está vendo hoje, né? Então, a China nega, né? E os Estados Unidos negam. O start disto, historicamente, foram os Jogos Militares, né? A Olimpíada Militar, que foi realizada em Wuhan, em setembro e outubro do ano passado, né? Para lá foram 300 militares americanos, né? E segundo os chineses, foi a urina dos 300 militares americanos, né? E obviamente que estavam por lá, alguns deles infectados, é que acabou provocando o retorno do Covid-19 ao seu berço natural, né? Ou seja, nós vamos ter aí uma investigação de nível internacional muito grande para poder saber da onde é que surgiu esta disseminação de algo que deveria ter ficado restrito aos laboratórios, né? Então, eu não jogaria minhas fichas pura e simplesmente numa ação de indenização da China nisso, não. Mas é óbvio que eu acho que nós vamos ter, isso sim, um esforço com capital chinês, com capital norte-americano, com capital da Comunidade Econômica Europeia, para um grande plano Marshall logo em seguida a esta onda da pandemia. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Muito bom, Fernando. Eu acho que com isso, a gente já consegue ter uma visão de ambiente, né, de negócios, ambiente sanitário, ambiente internacional, globalização, de uma forma bastante única, né, que se trouxe aqui, de como as coisas estão interligadas, né? E para fechar, então, acho que vamos pedir para você uma recomendação. O que você faria agora para manter a calma, né, nesse momento, sabendo que nós temos um problema que não tem data para acabar, né, e a gente agradece, então, de novo a sua participação. Foi um prazer estar com você, viu, Fernando? Obrigado, Longini. Eu acho que o grande saída agora é todos nós nos redefinirmos, né? Eu mesmo já estou me redefinindo, né? Adorei ficar em casa, então fiquei mais caseiro do que nunca, né? Estou trabalhando por aqui. Meu escritório, eu já tinha há um certo tempo já feito uma redefinição espacial do escritório. É incrível como ele se encaixa exatamente no momento agora, né? Nós temos a nossa secretária que vai, não tem um contato maior. Tenho um colega de escritório que é meu pai, que tem 90 anos, obviamente está em casa, né? Então, todos nós estamos trabalhando online, né? E é incrível, isso não reduziu a qualidade do serviço. E eu acho que isso é que vai acabar passando para todas as demais atividades, né? Estamos sendo atendidos pelos restaurantes, que nós não temos o prazer de ir até eles, mas eles estão vindo também até nós, né? Então, eu acho que vai haver uma redefinição do logística da atividade econômica muito grande e nós todos temos que pensar nisso, né? Acho que isso é muito importante, até para os prestadores de serviço. Excelente. Bom, então, ao pessoal que assistiu a gente aí, muito obrigado. A gente está com a sala cheia, Fernando. E Opa! Esperamos aí falar em breve de novo com você. Muito obrigado, viu? Obrigado, então. Um grande abraço, Maurício. Um grande abraço a todo mundo. Obrigado. Grande abraço, pessoal. Por hoje é só. Tchau, tchau.